Ô Frederico, cara, como é que você chegou a essa conclusão, então, né, de que esse ano, agora 2022, ano das eleições presidenciais, agora em outubro, ano do bicentenário, por que você chegou a essa conclusão que se indicam, essas duas questões indicam um novo ciclo da história brasileira? O que significa e como é que você chegou a essa conclusão, cara? Vamos lá. Eu cheguei nessa conclusão pelo incêndio do Museu Nacional, dia 2 de setembro de 2018, e, por sequência, na tentativa de assassinato do Bolsonaro, né, a facada que ele levou. Esses dois eventos me levaram a essa conclusão, claro, é muito mais complexo, eu vou explicar ao longo da entrevista, de que ali a gente começou a fechar um grande ciclo da história do Brasil. Vamos colocar assim, o Brasil independente, o primeiro capítulo, né? E óbvio, antes de eu começar a explicar o porquê isso significa o fim desse capítulo da história, né? Todo mundo deve estar se perguntando o que tem a ver o Museu Nacional. É necessário a gente refrescar a memória do brasileiro, ou trazer à tona, não é nem refrescar, trazer à tona, o que significa o Museu Nacional na história do Brasil. O Museu Nacional, por incrível que pareça, foi a casa do rei de Portugal, Dom João VI, quando ele chegou ao Brasil em 1808, depois aclamado como rei de Portugal. Então ali na Quinta da Boa Vista, onde hoje é o Museu Nacional, era a sede do Império Português, do Reino de Portugal. E mais tarde, claro, o Brasil foi elevado de colônia ao Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Então a gente precisa se situar, antes de mais nada, do que significa o Museu Nacional. Por quê? Porque a República, quando ela deu o golpe, em 1889, ela baniu, né, a monarquia e, através de uma estratégia que a gente tem que ser honesto, sórdida, de apagar os símbolos da nossa história, os símbolos do Império, a nossa identidade, eles transferiram o Museu Nacional, que não era lá, para casa, né, dos imperadores do Brasil. Então, foi uma forma muito inteligente de apagar os símbolos. E lá, o que eles colocaram? Dinossauro, bicho empalhado. Claro, é um acervo muito bonito de arqueologia, paleontologia, ciência, cultura, sem dúvida nenhuma. Mas ali não deveria ser um lugar. Ali é um lugar sagrado da história do Brasil. É ali onde toda a história da monarquia, do Império Português, a história de Portugal aconteceu com o Brasil. Né? Dom João VI, depois Dom Pedro I, morou lá. A independência aconteceu lá. O decreto da independência foi assinado ali dentro ali do Museu Nacional, né, pela Leopoldina, princesa regente Leopoldina. Dom Pedro II nasceu lá, a princesa Isabel nasceu lá, Dom Pedro II fez todo o segundo reinado lá, de quase 50 anos de Brasil. Então, aquela casa representa a construção onde o Brasil foi construído. Dito isso, que é muito importante, então vamos lá, por que esse evento do museu, o incêndio do Museu Nacional, vamos colocar já... Setembro de 2018. 2 de setembro de 2018. O que aconteceu 2 de setembro de 1822? Quer dizer, 200 anos... 200 anos atrás, né? Quase 200, 2018. A princesa regente Leopoldina, com José Bonifácio, assinaram o decreto de independência. O grito da independência por Dom Pedro I foi só a ratificação, dia 7 de setembro, mas a assinatura, o ato, o decreto, porque ela era princesa regente, foi dia 2 de setembro. Uau. Então, não pode ser coincidência que 2 de setembro, depois de 200 anos, o Palácio Real, né, o Museu Nacional, pegou fogo. Isso não é coincidência. Tanto é que não é coincidência que 5 dias mais tarde, né, para ser exato, 4 dias mais tarde, o Bolsonaro estava recebendo lá a facada, né? Estavam tentando matar ele. E quando você olha... Lá em 2018 também. Então, 4, 5 dias depois do incêndio. Bem lembrado, claro, em 2018, mesmo ano. E o que acontece 200 anos atrás? A Leopoldina assina o decreto da independência. 5 dias depois, Dom Pedro estava
ratificando a independência. Você está entendendo a relação? Tá. Leopoldina, Dom Pedro, incêndio do Museu Nacional, Bolsonaro. Então, aí todo mundo deve estar se perguntando, então tudo bem, tem uma similaridade que aconteceu 200 anos atrás e agora, mas e aí, né? E aí é o seguinte, aí que entra um ciclo, o estudo dos ciclos de vida, né? Que a astrologia e a constelação sistêmica traz. Tanto na família como nos países, os ciclos eles tendem a se repetir. É um fenômeno isso, a gente observa. Em tudo. Uma hora você está embaixo em tudo. Em tudo. Uma hora você está embaixo, outra hora você está em cima. E o ciclo da vida vai se repetir. Finalizou, aí quando iniciar outro, ele tende a se repetir. Por que existe uma tendência de repetição? Porque todas as datas importantes numa família ou numa nação e que causam trauma, eles ficam marcados. Tá? Então, por que eles ficam marcados? É um trauma, algo muito importante. Por que eles ficam marcados? Porque na vida, através dos ciclos, esse trauma vai tentar se resolver. Então, por isso que existe a repetição, para trazer de novo aquele assunto para se resolver. Então, é um fenômeno que a psicologia hoje trata, a psicologia moderna, de síndrome de aniversário. Fica marcado. Então, quando tiver um aniversário daquele fato, há uma tendência de alguma coisa muito parecida se repetir. Para quê? Para se resolver. Tá. E aí você me pergunta, então por que às vezes repete 10 vezes? Até se resolver. Porque às vezes não se resolve nada. Você fica batendo e não se resolve, mas o caso está ali, não se resolveu. Exatamente. Né? Tá. Então até se resolver. Agora, isso a gente vê muito na constelação, né? Então, aquele trauma inicial, ele vai se repetindo ao longo das gerações, né? Suicídio é muito comum. Um vô que se suicidou em dezembro de 1800, e mesmo mês, depois de 50 anos, o neto se suicida. E assim vai, até se resolver aquele trauma, até pararem de se suicidar. Então, na história de uma nação, mesma coisa. Então, a tendência é a repetição. Então, a independência, sim, ela deixou alguns traumas também no Brasil, que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas o porquê que esse fato do incêndio do Museu Nacional, né? Essa correlação significa o final de um ciclo. Não poderia ser só uma repetição e tudo bem, a gente arruma alguma coisinha aqui. Por que eu vi como o final? Por quê? Porque a gente percebe ao longo, né, da experiência que a gente tem com a constelação e com a astrologia, quando o fato se repete de uma forma muito precisa, muito similar, quase idêntica, isso significa o fim de um ciclo. Isso é muito importante dizer. Você está fazendo lá o incêndio, a facada. Isso. Então vamos lá. Olha, é quase idêntico. 2 de setembro de 2022. Setembro de 1822. Leopoldina assina a independência. 5 dias depois, dia 7, Dom Pedro ratifica fazendo o grito de independência. 200 anos depois, um incêndio, 2 de setembro, no mesmo dia. E depois de 4 dias, dia 6 de setembro de 2018, quase 7, ou seja, é o mesmo dia, ele recebe a facada. Então, isso por si só, a espantosa similaridade dos eventos, me levam à conclusão que a gente fechou um ciclo. Só que o ciclo não se fecha do dia para a noite. O ciclo tem uma fase de transição. Essa fase de transição, ela vai de 2018, que foi no início, a facada e o incêndio, a 2026. Por quê? Isso é muito interessante também. 8 anos. 200, porque não falei que os ciclos tendem a se repetir? E aí, fazendo um estudo muito profundo, óbvio, né? Eu não cheguei à conclusão do nada. A história do Brasil, a independência do Brasil começou em 1818 e foi até 1826. Também deu 8 anos. Eu vou explicar o porquê. Então, 1818 a 1826. Aqui, 2018 a 2026. Então, por que 1818? Porque 1818, claro, não vou me aprofundar muito na história de Portugal, senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas, falando brevemente, foi o início da Revolução Liberal do Porto, em Portugal. Né? Que foi em 1820, mas em 1818 houve uma criação de um sinédrio português já visando sinédrio. Sinédrio foi uma reunião secreta, uma associação secreta, que na época era uma associação de maçons quase, ali em Portugal, que visavam o quê? O liberalismo, porque na época a Europa vivia o absolutismo.
Então eles queriam uma monarquia constitucional parlamentar, né? Uma monarquia constitucional. E aí isso culminou, esse sinédrio, em 1818, na Revolução do Porto, em 1820. O que é essa Revolução do Porto? A elite portuguesa com os militares descontentes, o país totalmente pobre depois da invasão de Napoleão, eles estavam pobres, e o Brasil, Reino Unido de Portugal, o Brasil Algarve, o Brasil bombando, vamos dizer, crescendo, os portos abertos, as nações amigas, e Portugal numa pobreza desgraçada. Então Portugal, através da Revolução do Porto, falou, epa, o nosso rei tem que voltar, Dom João VI tem que voltar, estamos aqui na pobreza, o Brasil crescendo, o que é isso? Então aí é a Revolução do Porto, que exigiu a volta de Dom João VI, que abriu caminho para a independência. Porque no momento que Dom João VI volta a Portugal, aí as cortes portuguesas exigem a volta de Dom Pedro I. Né? Volta, aí começa o conflito. Aí começa a cisão a acontecer. Então, esse processo vai se repetindo agora. Tá? Que aí vai entrar as eleições que a gente vai falar. Mas então você vê a similaridade desses 8 anos, desse período de 8 Isso. anos. Então o processo da independência, como muita gente sabe, não foi lá. Dom Pedro acordou, hoje vou subir a Serra do Mar e vou dar um grito de independência. Não, foi um processo longo, né, que veio acontecendo lá em Portugal e que culminou em 1822, o grito, mas um processo inteiro, quando isso é muito importante para a história, principalmente agora o bicentenário, muita gente não sabe. Depois do grito da independência, houve muita guerra no Brasil. A nossa independência só foi aceita por Portugal em 1825, depois de 3 anos. Tá? Mas eu falo 1826 por causa de um processo que eu vou terminar também com a morte de Dom João VI. Mas assim, então a independência foi um processo aí de no mínimo 8 anos. Então agora ele vai se repetir também, esse processo de terminar um ciclo antigo para a entrada de um ciclo novo, também dura 8 anos.